Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vem chegando, porque hoje eu tô trazendo boas notícias. E olha, não é todo dia que eu trago boas notícias, né? Então vamos celebrar esse momento juntos? Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? Vem, chega, porque hoje a gente vai falar de um período que eu particularmente estou esperando há algum tempo e eu quero contar pra você tudo sobre ele. Já senta aqui que esse papo aqui, ó, tem pra um bocado. Olá, queridos! Sejam bem-vindos. Se você é novo por aqui, meu nome é Márcia Fervienza, sou astróloga, terapeuta e professora e tô aqui hoje para falar da entrada do planeta Júpiter no signo de Câncer. Aqui hoje a gente vai falar sobre o trânsito de Júpiter em Câncer, o trânsito de Júpiter em Câncer em relação a Saturno e Netuno que estão em Áries nesse momento. E vamos depois falar também, né, o que cada signo solar ou ascendente pode esperar para a passagem desse planeta. Vou entrar na maior quantidade possível de detalhes para vocês. Então, se esse é um assunto que te interessa e você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like no vídeo, compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo e comenta. Comenta porque eu gosto de ler e responder o que vocês trazem para mim. Vamos começar a falar sobre Júpiter em Câncer. Gente, acho que 2025 ainda não entregou tudo que tinha para entregar, né? Já entrou Netuno em Áries, já entrou Saturno em Áries, ainda falta Urano entrar em Gêmeos e ele entregar o que ele vai entregar, o que ele tem para entregar, mas nesse momento de Júpiter entrando em Áries, eu acho que a gente tem um momento de assim, a gente precisa se permitir dar uma respirada funda, dar uma relaxada, uma descansada, e a gente precisa se permitir incorporar esse momento, que não é breve, porque vai durar mais de um ano, né? Ele entra no dia 9 de junho de 2025, fica até 29 de junho de 2026, mas eu acho que a gente precisa se permitir aceitar, abraçar esse momento, que é um momento que, pelo menos na área da vida onde você tem câncer, é um momento de renovação de esperança, é um momento onde você vai poder se refugiar desses conflitos do ano, né, que estão se desenrolando, e é um momento em que é um lugar, pelo menos no nosso mapa, na nossa vida, onde a gente vai ver um crescimento e um crescimento de qualidade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente mencionar. Primeira coisa, o trânsito de Júpiter nos signos, ele acontece uma vez a cada 12 anos. Isso significa que a última vez que Júpiter esteve no signo de Câncer foi entre 25 de junho de 2013 e 16 de julho de 2014. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? Vou te dar uma dica. Eu tenho câncer na casa 1, né? Quando Júpiter passou pelo signo de Câncer na minha casa 1, naquele período que eu falei pra vocês, 2013 e 2014, eu, por exemplo, fiquei grávida do meu terceiro filho. Meu terceiro filho tinha sido mega esperado e eu me descobri grávida dele, um super presente. Me descobri grávida dele em novembro de 2013. Então, assim, temos aqui um momento de expansão e de crescimento, né? Muito mais bacana do que quando Júpiter estava em Gêmeos. Por quê? Porque Gêmeos não é um signo que fala bem com Júpiter. Júpiter rege o signo oposto a Gêmeos, ele rege Sagitário, né? E aí, quando ele tá em Gêmeos, o que ele tá expandindo, né? Onde é que ele tá botando foco? Ele tá botando foco no detalhe, nas ideias, mas também na dispersão, pode aumentar a dispersão, né? Pode tornar tudo muito mais uma abundância que não necessariamente reflete qualidade. Júpiter em Câncer, ele não vai expandir de maneira inconsequente, muito pelo contrário. A expansão dele é uma expansão que vai operar com muito mais sensibilidade e com muito mais critério. A expansão de Júpiter em Câncer, ela tem como propósito, ela tem como fim e como caminho a proteção
ela tem o objetivo de, ela quer crescer, mas ela quer crescer de uma maneira que preserve o que ela já conquistou até aqui, né? Aquela área da vida onde Júpiter vai estar, a gente quer crescer de uma maneira que não bote em risco. Não é sobre mais, simplesmente, né? É sobre um mais de qualidade. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando do crescimento de Júpiter em Gêmeos versus o crescimento de Júpiter em Câncer, tá? Na área onde você tem Câncer no seu mapa, você vai ter início um ciclo de 12 anos, aonde você vai poder, neste primeiro ano, plantar as sementes do que você quer ver crescer, se desenvolver e dar frutos nos próximos 12 anos, tá? Ali naquela área, a gente pode estar falando de um crescimento de quê exatamente, né? Dos assuntos cancerianos, né? Então a gente pode estar falando de uma gravidez, de um aumento da família, muito literal no meu caso, né? Foi exatamente isso. De um aumento da família, a gente pode estar falando de um aumento de vínculos, né? De um foco nos vínculos, de uma valorização dos vínculos, uma valorização do emocional, um aumento e uma permissão maior para a gente sentir, um aumento da intuição, da sabedoria emocional, da generosidade emocional também. Fala de nutrição a nível físico e a nível emocional, pode falar de expansão de vida doméstica, de alegria na vida doméstica, de fortalecimento de vínculos familiares, e não necessariamente familiares que estão vinculados à consanguinidade, mas aqueles vínculos que faz com que você sinta família, sinta parte daquele grupo, daquelas pessoas, daquele meio, sabe? Então a gente tem um aumento de questões associadas, né? E valorização também da memória, de questões associadas à ancestralidade, um aumento da fertilidade simbólica e literal, aonde a gente pode querer não só se reconectar com a nossa terra, mas também encontrar a nossa terra. Qual é o meu lugar no mundo? Onde é o lugar ao qual eu pertenço? Aonde eu me sinto conectada? Que lugar é esse? Aonde está esse lugar? Como Júpiter ele fala de viagens, não fica circunscrito ao meu lugar de origem, nem ao lugar onde eu estou. Pode ser qualquer outro lugar no mundo. E também é um momento em que as emoções crescem, né? A gente transborda. Tudo que está abafado emocionalmente pode vir à tona de uma maneira bonita, né? Ou, se o que tiver abafado for tristeza, nostalgia, também isso pode vir à tona. Câncer é um signo que ele guarda até ele não conseguir mais. Aí quando ele não consegue mais, ele transborda, né? Então pode ser um momento de transbordamento. Mas, de novo, Júpiter está muito bem em Câncer. Então eu não tenho uma preocupação com muitas manifestações negativas de Júpiter em Câncer. Eu tenho, talvez, uma preocupação. Eu acho que se tiver, por exemplo, né? A minha gravidez do meu terceiro filho foi a gravidez que eu mais engordei na vida. Eu fiquei enorme. Isso é uma possibilidade, né? Mas a gente precisa pensar que Júpiter estava na minha casa 1 também. Mas ficar grávida do Luca foi a coisa que mais me deu alegria na vida. Fiquei muito feliz, né? Então, tem essa dinâmica. A gente precisa também pensar, né, em questões de lar. De repente, você vai querer investir, morar num lugar confortável, num lugar aconchegante, onde você possa receber as pessoas, ou aonde você possa acolher a tua família, onde a tua família possa vir e ser parte desse lugar com você. Câncer tem muito a ver com isso. Muito possível expandir e crescer nesse lugar quentinho e cheio de sentimento de Câncer. Agora, esse é um trânsito que está acontecendo num 2025 que tem como pano de fundo uma série de tensões, né? Então pensa comigo. A gente está com Netuno em Áries, com Saturno em Áries, que fala do extremo, não é o extremo oposto porque não é o signo oposto, mas fala de assuntos muito diferentes de Câncer, né? Áries quer nascer, quer começar do zero, quer romper com o passado, quer ser o primeiro. Câncer quer preservar o passado, valorizar o passado
nutrir o que existe, expandir o conquistado. Quer dizer, a gente está falando, ele quer criar vínculos, formar vínculos. Áries é mais do tipo, não, assim, tipo, ó, eu vou. Se tu quiser, tu vem comigo. Câncer não. Câncer tá, eu quero ir, mas vamos junto? Né? Câncer tem uma pegada diferente. Então aqui a gente já nota que você vai ter um conflito pela natureza dos signos que estão ativados no céu, Áries e Câncer. Agora, com isso, Júpiter vai deixar de ser um bálsamo na alma? Não. Mas Júpiter é um planeta mais rápido do que Saturno e Netuno e do que Urano, que vai mudar de signo. Então a gente vai ter um bálsamo na alma naquela área da vida aonde a gente tem Câncer. Você precisa pensar que esse Júpiter ali naquela área da sua vida, ele pode ser um refúgio para a área, para tudo aquilo que está acontecendo onde você tem Áries, porque aquela área da vida sua está sendo completamente reformulada. Ali está acontecendo um momento que de repente não vai acontecer de novo ao longo de toda a sua vida. Né? Porque Saturno leva 30 anos para passar pelo mesmo signo de novo, então ele não vai passar por Áries novamente. No mínimo até 2055, e Netuno leva 165 anos para passar de novo no mesmo signo. Então, o que está acontecendo na área onde você tem Saturno e Netuno, para muitos de nós, vai ser essa vez e acabou, não vai acontecer de novo. Então, ali tá acontecendo uma virada muito importante, que foi marcada muito fortemente em 2 momentos do ano, né? No final de março, quando Netuno entrou em Áries, no final de maio, quando Saturno entrou em Áries. Ali, a gente tem esse arquétipo do nascimento, que fala com o arquétipo do nascimento de Câncer, né? Super fala. Mas ali a gente tem um arquétipo de uma iniciativa solitária, um nascimento que é aquela história de que eu vou falar, ou eu vou agir, ou eu vou fazer, mesmo que eu seja a minha voz sozinha na multidão. Na área onde você tem Câncer, você quer fazer com outras pessoas. E, de repente, ali vai ser a sua solução. Onde é que você se nutre? Onde é que você se acolhe? Né? Na área onde você tem Câncer. Onde é que você se refugia da batalha onde você está abrindo esse novo universo na área do mapa onde você tem Áries? Na área onde você tiver Câncer. Porque é onde Júpiter vai estar. Então, a gente vai ter aqui uma situação onde essa área da vida que está sendo completamente reformulada por Saturno e Netuno vai ter um refúgio que contradiz, que é difícil, porque por um lado eu falo, eu tô disposta a ir sozinha, mas por outro eu falo, mas eu quero a minha família comigo. Aí não dá, é complicado, né? E aí o que acontece? Quando Júpiter entra em Câncer, ele entra no dia 9 de junho, a gente vai ter no dia entre 14 e 15 e 19 de junho, a gente vai ter Júpiter fazendo quadratura com Saturno e Netuno em Áries, naquela área da vida onde você está começando algo novo, onde um novo capítulo se abre para você e aonde as coisas estão tentando tomar uma forma, né? Quero lembrar que tem o vídeo aqui no canal de Netuno em Áries, inclusive cobrindo todos os ascendentes e todos os signos, e Saturno em Áries cobrindo todos os signos e ascendentes. Vai lá e assiste, tá? Então, a gente vai ter Júpiter fazendo quadratura com Saturno e Netuno. Essa quadratura de Júpiter com Saturno, ela já aconteceu em 2024. Ela aconteceu em agosto, ela aconteceu em dezembro. Quadraturas são, por natureza, elas são aspectos que são tensão. Né? Você, como eu disse, você quer ir por um caminho, mas você tem algo dentro de você puxando para outro, né? Então, de repente, com Saturno e Netuno sendo planetas que são planetas mais fora da sua consciência, mais exteriores, de repente você, na área onde você tem Saturno e Netuno, você pode sentir que você não tem opção além de fazer por si só. Enquanto na área onde você tem Júpiter transitando em Câncer, você está sentindo uma necessidade enorme que te puxa numa direção contrária àquela que você sente que você tem que ir. O que a gente pode ver com essa quadratura que vai acontecer logo depois que Júpiter entra em Câncer, né? Enquanto Júpiter quer nutrir, proteger, conter, curar, Saturno e Netuno em Áries querem desbravar,
romper todos os limites, mesmo sem saber onde é que vai dar. Então, a gente tem um conflito interno. E não é só interno, é interno e externo, né? Entre agir e acolher, proteger e arriscar, ficar e partir. Essa quadratura que vai acontecer, vão ser uma no dia 15 e outra no dia 19. Então pega aí e bota vamos dizer assim, coloca cobertorzão aí do período, vamos dizer, de 12 a 22 de junho. E considera que esse período, ele pode ser um período onde você pode se sentir desiludido por determinadas decisões que você tomou impulsivamente em nome da liberdade. Você pode se sentir responsável ou culpado por querer cuidar mais de si mesmo. E você pode pode haver ali um conflito de pertencimento, né? O que é lar pra mim agora? Ah, Márcia, mas essa quadratura já aconteceu em 2024. E aí? Cara, e aí que em 2024 o conflito ele era mais mental e espiritual. Por quê? Júpiter estava em Gêmeos e Saturno estava em Peixes, né? Então ele tinha mais a ver com ideias e, de uma certa forma, ideais, né? Pode ter sido um conflito que falava muito mais de uma falta de direção ou de uma desilusão com discursos, com promessas. De repente, antes a gente estava falando do que a gente pensava, Gêmeos, do que a gente sentia, Peixes, e agora você vai ser obrigado a agir, Áries. Você vai ser obrigado a escolher. Mas isso, embora essa escolha e essa decisão esteja sendo informada por um desejo de encontrar o seu lugar de pertencimento, ela não necessariamente vem leve, não necessariamente vem livre de culpa, né? Por outro lado, essa quadratura agora de junho, entre 12 e 22 de junho, ela tá fechando um arco de impasses que a gente viveu em agosto e em dezembro de 2024, né? Quando ela aconteceu em Gêmeos e Peixes. Elas agora precisam de uma resolução. E muito provavelmente essa resolução vai ser muito na base do instinto. Muito na base de necessidades emocionais. Tanto Câncer quanto Áries fala de instinto. Vai ser muito na base da intuição. O mais interessante é que eu fui rastrear, e embora a gente tenha tido várias quadraturas entre Júpiter e Saturno, né, no passado recente, 2024, Júpiter e Saturno não vão fazer quadratura de novo até 25 de abril de 2035. Mais do que isso, Júpiter e Saturno, quando quadrar em abril de 2035, eles vão estar no grau 29 de Áries. Um no 29 de Áries e o outro no 29 de Câncer. Babado, né? Muito doido. E aí, né? Porque agora eles vão quadrar entre 12 e 22 de junho, eles vão quadrar no grau 1 de Áries e 1 de Câncer. E em 25 de abril de 2035, eles estão quadrando no grau 29 de Áries e no grau 29 de Câncer. E aí que eu acho, mano, que a gente está dando início em 2025, com essa quadratura entre esses dois, em meados de junho. A gente está dando início a um ciclo potente que vai fechar lá em 2035. Só que lá, Netuno não vai estar envolvido na quadratura. Então, eu acho que... Porque lá na frente, Netuno vai estar no grau 22 de Áries. Então, eu acho que a confusão e o idealismo com o qual, de repente, a gente tá dando início a esse ciclo e que de repente está atrapalhando a nossa ação, não vai estar presente. Vai estar muito claro pra gente ganhos e perdas quando a gente chegar lá daqui a 10 anos. Agora, tanto a nível pessoal como coletivo, tá tudo sendo muito informado por ideais, ilusões, narrativas, crenças, e lá na frente a coisa vai estar mais clara pra gente. Então a gente tem, né, com a entrada de Júpiter em Câncer, considerando essa quadratura que ele vai fazer com Saturno e Netuno, você tá diante de um portal de decisão que
lamento te dizer que tem um potencial gigante de concretização Saturno de sonhos Netuno mediante a ação Áries, mediante a coragem Áries, mediante a iniciativa Áries, mas também você está diante de um portal de decisão que, quando você olha para frente, você vê, você tem uma ideia do que se desenha em termos de futuro, mas você não tem visibilidade completa. É um portal diante do desconhecido. 2035 a gente vai ver qual resultado teremos disso. Outras manifestações que podemos ver, né, com essa quadratura, considerando Júpiter em Câncer, Saturno, Netuno em Áries, a gente, além, né, de ter a questão da responsabilidade, da autopriorização, da culpa porque se priorizou, do ressentimento porque não se priorizou, dos conflitos entre liberdade e pertencimento, segurança e independência, decisões familiares, fronteira, né? Além de tudo isso, eu acho que Júpiter em Câncer, ele traz pra gente de uma maneira emocional muito forte, muito presente, muito palpável, com muito corpo, eu diria. Ele pergunta pra gente o que você vai proteger, enquanto Saturno em Áries te pergunta o que você tá disposto a começar mesmo com medo e sem visibilidade absoluta do que está adiante de você. Enfim, antes de começar a falar de Júpiter nos signos, né? Júpiter em Câncer é sobre saber que crescer, que expandir, também pressupõe saber quando descansar. Em um ano onde o céu tá exigindo que a gente tome decisões e haja e nos oferecendo muito pouca garantia de qualquer coisa, Júpiter em Câncer com nó do norte em Peixes fala que você vai ter que confiar no fluxo e você vai ter que confiar no que você está sentindo e você vai ter que tomar algumas decisões de maneira intuitiva, entendendo que com Júpiter em Câncer você também vai ter que ter coragem de pedir colo quando precisar, de se cuidar, de cuidar daquilo que te traz sentido, parar para respirar, porque aqui essa tensão entre Áries e Câncer, a gente está falando quase que de a descoberta de uma nova forma de viver, né? Aonde a luta não precisa ser sem afeto e aonde o cuidado não precisa ser confundido com fuga. E se você sentir que tá dividido entre correr atrás do teu futuro ou proteger o que você já construiu, é porque você tá vivendo o trânsito de maneira absolutamente perfeita e você está totalmente alinhado ou alinhada com o céu do momento. Falei que eu tinha boas notícias, mas eu não falei que ia ser de tudo fácil. Então vamos falar agora um pouco do trânsito de Júpiter pelas casas do mapa e o impacto que vai ter para você, segundo o seu ascendente ou signo solar. Ascendente ou signo solar em Áries, Júpiter está expandindo, entrando, tocando, a partir de 9 de junho, a sua casa 4, a base do seu mapa, que está muito relacionada a Câncer, né? Raízes, família, pertencimento. Então é um momento extremamente poderoso para crescimento da família, seja porque membros da família vêm morar com você, seja porque você tem filhos, porque filhos que saíram de casa voltam para casa. Crescimento do ambiente familiar, porque você de repente faz uma reforma em casa, faz uma melhoria em casa, porque você compra uma casa maior.
Você pode sentir uma vontade muito grande de se reconectar com o seu passado, de se reconectar com a sua ancestralidade. Júpiter na 4 pode falar de relocação, então tu pode também vazar em busca desse lugar aonde você se sente pertencente. E você pode também ser um momento de você querer mais estabilidade afetiva. Isso não é dizer que você vai querer tédio, não é isso, tá? Mas uma estabilidade no sentido de se sentir mais acolhido ou acolhida emocionalmente. Acho que é um ótimo momento para investir na cura de relações familiares, talvez abordando a situação com mais generosidade emocional. E é um momento de você avaliar onde que você se sente realmente em casa. Com a quadratura, né, entre Saturno e Netuno no teu signo e Júpiter na casa 4, para você o embate é muito claro entre autonomia e pertencimento, né? Muito claro. Então você pode oscilar entre querer cuidar de tudo e de todos e querer se isolar para começar do zero e largar a mão de tudo e de todos. Você, em alguns momentos, pode sentir que precisa abandonar o lar para conquistar a sua liberdade, mas isso não virá sem peso e sem culpa e até sem medo, tá? Então eu acho que o foco precisa ser fortalecer a sua base emocional, lembrando que o lar seguro que você busca tá dentro de você. E é ele que te dá coragem para ir pra vida e pro mundo e pra luta. Se você tiver que sair em busca de algo novo, que seja por amor à sua verdade, né? E não não como uma tentativa de fugir daquilo que é difícil para você cuidar ou se responsabilizar. A quadratura, ela não inviabiliza você trabalhar com as duas energias. Ela dificulta, mas ela não inviabiliza. Você pode viver oscilações, mas a proposta é que você consiga entender que quem te ama vai te amar ainda mais porque você não está se negligenciando, não está se secundarizando, mas você precisa fazer isso com doçura. Sem fazer de forma abrasiva, muito ariana. Signo ascendente ou signo solar em Touro, Júpiter está transitando a sua casa 3, entre junho de 25 e junho de 26, né? Quase julho de 26. Então aqui a gente está falando de uma energia de ampliação e de generosidade, de meio ambiente direto, de estudo, de interação com o seu mundo, de também familiar, relação com irmãos, primos, com família estendida, né? É um trânsito muito bom em relação a relacionamentos com família, para estudo, curso, trabalhos, envolvimento com mídia social, projeto que envolve escrita e viagens curtas, super favorável, sempre quando essas viagens curtas ajudem você, ampliem a sua visão de mundo, né? Aproveite, acho que é um ótimo momento para você ampliar a sua presença em plataformas de comunicação, tá? A quadratura com Saturno e Netuno vai acontecer envolvendo sua casa 12, né? Que é a casa daquilo que está atrás da sua cabeça. O que pode tornar dúvidas e culpas muito mais fortes porque são inconscientes e podem gerar autossabotagem. Então você precisa tomar cuidado. Que, por exemplo, a tua insegurança pessoal, a tua insegurança a respeito da sua capacidade, a respeito da autenticidade do que você tem para dizer, que ela não sabote aquilo que você tem para comunicar. Aquela parte sua que teme a exposição, não fale mais alto do que aquela parte sua que pode aproveitar esse momento onde o teu alcance está maior e onde você está sendo ouvido. Não deixar o medo de não ser compreendido ou compreendida afetar a tua comunicação, a tua palavra, o teu movimento de reconexão com membros da família, né? Não deixar isso abater o seu desejo de expansão mental e local. Local no sentido de primos, parentes, meio ambiente direto. Se quiser viajar, viaja. Se quiser mudar de vizinhança, muda.
aposte muito esse ano na tua capacidade de ensinar e de aprender e de trocar com o teu meio, sabe? Você precisa confiar na sua voz e esse é um ano excelente para você trabalhar sobre crenças limitantes inconscientes e sobre rotinas mentais que acabam te isolando. Circula, cara, vai pro mundo. Fala o que você tem a dizer, bote a sua palavra e escute com intenção. Você vai ver que quando você escuta com intenção, o mundo te escuta e responde. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, Júpiter está na sua casa 2 do dinheiro. Então a gente está falando de um ano em que questões associadas a valores, seja financeiro, material, seja espiritual, né? Recursos e talentos, isso vai estar muito em evidência, então é um ótimo período. Você muito provavelmente vai ter um aumento na sua renda, isso nem me preocupa. A minha preocupação não é se você vai ganhar mais ou não, é se você vai gastar mais. Essa é a minha preocupação. Porque Júpiter na 2, ele aumenta a renda, mas ele pode aumentar também os gastos. E não necessariamente de maneira proporcional, né? Então é muito importante você poder investir em algo estável, se for mudar de trabalho por um trabalho que ofereça um salário melhor, né? Legal, mas trabalhe com elementos que te deem segurança, contrato, né? Porque você tem uma promessa de expansão de renda que dura um ano, mas e depois? De repente tu tá largando um trabalho que tu tem tempo de casa, que tu tem um monte de benefícios por algo que triplica o teu salário, mas que daqui a um ano não tá mais na tua vida. Então é importante você ter essa consciência de que os trânsitos de Júpiter, ele dura um ano. Então, aposte em mudanças que tragam expansão de renda, mas que sejam estáveis, que lidem com o teu talento e que aproveitem o seu talento de uma maneira mais concreta. Óbvio que é importante você investir no automelhoramento e acreditar e confiar na tua bola e na tua capacidade, mas é muito importante você ter noção do que você realmente pode para você não dar passo maior do que a perna, tá? Porque a tua confiança em si mesmo aumentou, mas o teu desejo de conforto e segurança também vai aumentar. Acho que é um ótimo momento, já que você vai ter uma entrada maior de dinheiro, para você reestruturar as suas finanças. Eu sei, ninguém vai te dizer isso, né? Ganhou, vai gastar, mas o trânsito dura um ano. Daqui a um ano ele não vai estar na sua casa 2. Então eu digo para você, ganhou, guarde. Sabe? Busque novas formas de gerar renda e novas formas de tornar os seus talentos valorizados de maneira muito concreta. Não perca de vista a importância de valorizar o que você tem e o que você sabe fazer. Se você for fazer alguma compra grande, que ela esteja vinculada a um objetivo de longo prazo. Que não seja uma compra dispendiosa que vai te dar um prazer imediato e nada mais. Porque você com Júpiter na 2 pode sobreestimar o valor das coisas, né? A quadratura com Saturno e Netuno por signo, que embora vai estar ativa só, né, grau exato, vai estar ativa ali só entre 12 e 22 de junho, mas ela vai estar ativa por signo, né? Durante quase o período inteiro de Júpiter em Câncer, ela vai envolver a sua casa 11, né? E isso sugere que planos e projetos de longo prazo, relacionamento com grupos, tá passando por uma reestruturação e as coisas não estão claras nesse momento. Fuja das idealizações, estabeleça limites. Se houver algum tipo de tensão entre o seu desejo de estabilidade financeira, né? E um compromisso que você queira assumir com um projeto de longo prazo que é totalmente diferente de tudo aquilo que você teve fazendo até agora, permita-se a pausa para avaliar, né? O compromisso financeiro que você tem que fazer com esse novo, que você quer fazer com esse novo projeto, ele é sustentável para mais de um ano? Daqui a um ano, você tem como se garantir de que esse investimento não será uma perda? Tome as decisões que você for tomar esse ano, sempre tendo em mente o que você realmente valoriza, sabe? E considerando onde é que você, de repente, tá colocando a tua energia em prol de algo que não te dá... não tem um valor real e não te valoriza.
sabe? Não te agrega. Você está tendo chance de plantar uma segurança financeira, estabilidade financeira de longo prazo agora. Só que você precisa focar em que esse crescimento financeiro venha alinhado com princípios e valores e não com expectativas alheias de grupos, de amigos. É sobre o que é bom para você. Signo solar ou ascendente em Câncer. Júpiter tá no seu signo, amor, teu ano, né? Só não tá melhor porque você vai ter que lidar com aquela quadratura Saturno-Netuno ali em Áries, né, por signo. Júpiter no teu signo, cara, em trânsito pela tua casa 1. Momento de renascimento para você, né? Sua presença se amplia, cuide-se para que não seja literalmente. A sua fé aumenta, a sua fé em você mesmo pode aumentar muito. E o mundo pode estar te enxergando como a última Coca-Cola do deserto. Por quê? Porque você está chegando no mundo de maneira mais generosa. E é óbvio que você está atraindo para você benesses por causa da maneira como você está chegando no mundo. Então, é um ótimo momento para você entender, se perguntar aonde você quer crescer pelos próximos 12 anos. Mas, literalmente, aonde eu quero crescer? Eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer a nível educacional, eu quero crescer a minha família, eu quero crescer, eu quero me expandir, eu quero crescer o meu cabelo, eu quero crescer. Como que você quer crescer, né? Como que você quer se posicionar no mundo? É um período de visibilidade para você. É um período de novos começos. É um período que pode falar de mudança na aparência e na forma como você se posiciona, o que traz para você coisas bacanas, sabe? Então, se for para iniciar um projeto, que ele carregue a tua identidade, sabe? Que você possa, durante esse período, cuidar de si mesmo da mesma maneira que você cuida dos outros, com generosidade, a nível físico, mental e emocional e espiritual, sabe? Que as suas decisões possam carregar confiança e otimismo. Que sejam corajosas, é óbvio, né? Mas que não sejam só corajosas e inconsequentes, e sim que sejam corajosas e otimistas. Que sejam bem medidas por aquilo que você sabe ser capaz de fazer. Que sejam bem medidas porque você sabe o tamanho da sua perna e você sabe aonde o teu chapéu alcança. Mas que sejam bem medidas também sem serem informadas pelo medo, necessariamente, de estar fazendo mais do que vai dar conta. Saturno e Netuno estão ativando tua casa 10 em Áries, né? Então a gente pode estar falando de possíveis conflitos entre a tua necessidade de crescer como pessoa e as demandas de uma imagem pública, de um trabalho, de um papel profissional. Pode haver uma certa confusão, né, entre o que o mundo espera de você, o que você acha que você deveria fazer segundo como o mundo te vê, e o peso em assumir responsabilidades ou continuar carregando responsabilidades que não cabem mais nesse corpo teu, né, na tua pele. Então, aproveita esse período para redefinir quem você é, por dentro e por fora, sabe? Para você e para o mundo. Questione velhas expectativas, até que você tinha para você. Questione aquilo que você, de repente, carrega de figuras de autoridade que foram importantes na sua vida e que regeram teus passos, tuas decisões até aqui. Sabe? Questione expectativas da sociedade para você. Você não precisa caber no molde de ninguém para poder ser merecedor de um crescimento pessoal. Signo ascendente ou signo solar em Leão, Júpiter entra na sua casa 12, que é a parte mais oculta do seu mapa. É um período de sorte, né? Mas é um período de proteção, muita proteção. Eu diria que incondicional, né? Papai do céu, seu anjo da guarda acordou e tá a postos com você. Mas a minha experiência mostra que quando a gente tem Júpiter na casa 12, a gente tem duas situações que costumam acontecer. Primeiro, pode acontecer um desejo de escape muito grande, especialmente porque Saturno e Netuno estão ativando sua casa 9, que é a casa do que está longe do estrangeiro. Então pode haver um desejo de escape muito grande, sabe? De fuga, de sair, de não estar na tua vida, de não estar no teu dia a dia. Pode haver um desejo de recolhimento muito grande, de uma conexão com outra coisa de outra natureza. Talvez isso seja parte de um processo de cura interior, de cura psicológica. E uma outra coisa que costuma acontecer é que a gente pode tomar riscos desnecessários. A gente pode ficar mais
temerário e a gente pode passar por situações que colocam a gente, sabe assim, que nos atravessam de uma maneira super perigosa e que não tinha necessidade porque a gente estava de bobeira, não sei, pensando em outra coisa, pensando na casa 12, sabe? No invisível, no mundo espiritual, né? Então, o que eu diria pra você? Eu acho que esse é um ano pra você desacelerar, é um ano para você mergulhar em si, mergulhar no teu inconsciente, buscar ajuda terapêutica, confiar mais na sua intuição do que na sua lógica. É um ano de bastidores, né? Onde muita coisa vai acontecer longe dos olhos do mundo. Então, se você não tiver nenhuma prática espiritual, que tal encontrar uma agora? Ou de meditação, ou de autoconhecimento, né? Buscar apoio emocional e terapêutico e buscar apoio familiar também, por que não? Você não precisa dar conta de tudo sozinho. E fechar ciclos, sabe? Casa 12, fechar ciclos que já deram o que tinha que dar, com compaixão, com sabedoria, mas deixar ir, né? Por quê? Saturno e Netuno na tua casa 9 estão abrindo um novo ciclo para você envolvendo sonhos, crenças, fé, princípios e valores, né? Então, você pode estar num momento de repensar o seu lugar no mundo, casa 9, né? E querendo entender tudo de uma maneira mais racional e mais lógica, mas isso vai conflitar com o que você está sentindo. As respostas que você busca não vão vir do mental, não vão vir da casa 9, vão vir da casa 12. E se vierem da casa 9, a casa 12, que é, né, o inconsciente e o emocional e o espiritual, vão precisar sustentar essas respostas. Então, abra espaço para ambos na tua vida esse ano. E respeite os seus cansaços, tá? Casa 12, Júpiter na 12 pode dar cansaço, pode dar uma desenergização. Pode dar, por causa das casas envolvidas, uma frustração com promessas que não se concretizam, né? Então, o que você vai fazer esse ano? Entender que nem tudo precisa fazer sentido, porque não vai. Vai confiar, lembrando do nó do norte em peixes, você vai confiar no movimento da vida, por mais sutil que seja. Você vai confiar que a cura, né? O preenchimento, ele vem de dentro, mesmo que não tenha explicação, vão ter coisas que vão te preencher, mesmo que você não possa entender, e vão ter coisas que vão te drenar, mesmo que você não possa entender. E você precisa respeitar isso pro teu próprio bem, pela tua própria sanidade mental, inclusive. E, cara, usar o silêncio para encontrar as respostas que são mais importantes para esse momento, preparando o terreno para quando Júpiter entrar no teu signo ano que vem. 2026. Signo solar ou signo ascendente em Virgem, Júpiter está na sua casa 11, ampliando grupos, amigos, planos e projetos para o futuro, presença em mídia social também, por que não, né? Ótimo momento para lançar ideias que vão ter um impacto social, ainda que seja nas suas redes, ou maiores, que sejam ideias que tenham a ver com causas sociais também, né? Ótimo momento para encontrar comunidades, grupos dos quais você possa participar, porque você sente que vocês têm algo em comum, porque vocês se comunicam, se conectam e aquele grupo te nutre de alguma forma. Muito bom, inclusive, porque você nesses grupos provavelmente vai encontrar pessoas influentes que podem te ajudar a concretizar sonhos de longo prazo. Podem surgir amigos influentes nesse período. É um momento de construção de futuro para você. Então, assim, ampliar sua rede de contatos, estar mais presente nas mídias sociais, investir nas conexões profissionais, participar de causas ou movimentos que tenham sentido para você, que te tragam significado, que te nutram. Revisitar planos e projetos de futuro com o propósito de expandi-los e de crescê-los, né? Com menos rigidez e mais confiança na tua intuição. O conflito, Saturno, Netuno em Áries, no teu caso tá na casa 8. Então eu acho que para você um novo ciclo envolvendo vulnerabilidade, medos, intimidade, finanças compartilhadas, tudo isso está começando, né? Saturno na casa 8, ele é ótimo para liquidar dívida. Netuno na casa 8 é ótimo para fazer dívida. Como fazer? O que você precisa ter cuidado? Investimentos de grande porte em planos e projetos de futuro, que acabaram de surgir na tua cabeça como uma proposta que super faz sentido para você.
calma. Você pode sentir que para você crescer, você de repente vai precisar abrir mão de um certo controle. Saturno na 8 que é controle, Netuno na 8 já pega mais pro lado da confiança. Vai gerar um desconforto, né? Você não vai ter controle de tudo. E assim, para você essa mensagem é mais do que nunca super importante. O nó do sul tá no teu signo, você não tem controle mesmo. É sobre confiar em algo maior, entendeu? E podem haver, sim, ilusões ou desilusões em relação a parcerias e a pessoas em quem você pode confiar, em quem você não pode confiar. E é aprendizado, amor, é aprendizado, tá? Assim, tipo, relaxa. A expansão que Júpiter promete pra você na sua casa 11 depende muito da questão da confiança. Confiar que você pode se apoiar nos outros, confiar que se você se apoiar e se decepcionar, tu vai cair, vai levantar e tá tudo certo, sabe? E confiar que você sabe colocar limites quando necessário também, entendeu? Grandes sonhos pedem alianças de verdade, sem jogos de poder, né? Então, acho que esse daí é a dica para você. Signo solar ou ascendente em Libra. Júpiter está na sua casa 10. Momento de visibilidade profissional, expansão, crescimento, reconhecimento, oportunidades de crescer na carreira, de assumir um cargo com mais responsabilidade, de ganhar um outro tipo de reconhecimento público. É um trânsito muito bom para a conquista de metas ambiciosas, desde que você esteja disposto ou disposta a assumir um papel de maior responsabilidade no mundo, né? Você, também com Júpiter na 10, é a última Coca-Cola do deserto, está sendo visto como a última Coca-Cola do deserto. Não acredite tanto nisso para não perder a humildade. O que você pode fazer com esse trânsito? Buscar promoções, busque, mas sabendo do que você dá conta e do que você não dá, né? É importante ter essa autoconsciência, sabe? Buscar cargos de liderança, sim, mas você tá preparado, tá pronto? Buscar reconhecimento no seu campo, com certeza. Não tá sendo reconhecido na empresa que tá? Abrir outros caminhos? Claro, por que não? É muito importante que aquilo que você faz profissionalmente esteja alinhado com aquilo que você acredita e te traga sentido. O conflito para você vai acontecer com parcerias, né? Porque Saturno, Netuno em Áries estão na sua casa 7. Então aqui eu acho que relacionamentos importantes podem conflitar com objetivos profissionais. E aí a gente pode estar pensando desde pressões para sustentar, de repente, um vínculo, uma parceria que já não reflete mais quem você é, quem você está se tornando ou para onde você quer ir, até dúvidas sobre quando abrir mão da sua autonomia por causa do outro, né? Por causa da quadratura entre Júpiter e Netuno, pode haver ilusão e desilusão em relação a parcerias, também porque Netuno está na sua casa 7, e pode haver, né, você pode ter que lidar e aprender a lidar com parceiros dominadores. Pode ser desafiador. Mas eu acho o seguinte, o foco, o lugar de crescimento é a área profissional e a vida como um todo, né? E eu acho que você vai... É importante você ter em mente que quem te ama e tá contigo não vai pedir para você escolher entre o relacionamento e a carreira, entendeu? Você vai precisar ter conversas maduras, colocar determinados limites. E se você estiver crescendo e o outro não estiver acompanhando, você vai ter que tomar alguma decisão. A boa notícia é que você tem tudo para ocupar um novo lugar no mundo. É um ótimo momento. Signo solar ou ascendente em Escorpião. Júpiter está na sua casa 9, uma casa na qual ele está super confortável, ampliando seus horizontes intelectuais, de repente te trazendo um desejo de estudar uma nova carreira, um novo mestrado, um novo doutorado, uma nova faculdade, de repente te dando mais vontade de viajar. Você vai querer ampliar os seus horizontes de maneira tanto intelectual quanto física. Então você pode
de repente embarcar numa viagem longa, num ano sabático, querer mudar de país, ainda que seja só por um ano, fazer um intercâmbio, lançar um livro, descobrir novas práticas filosóficas ou espirituais que tenham de repente mais a ver com você ou com como você vê a vida. O trânsito te convida a sair da sua zona de conforto e você está disposto ou disposta a sair da sua zona de conforto, né? Seja de maneira concreta, viajando, ou de maneira intelectual. Mas o conflito é com Saturno e Netuno na sua casa 6, porque tá havendo demanda na sua rotina, no seu dia a dia, ou demandas de saúde que podem conflitar com essa proposta de expansão que você tem. Então é muito importante você não se comprometer com mais do que pode, mesmo que seja algo que te dê prazer, porque o que te dá prazer também pode te sobrecarregar. E na sua rotina é importante você colocar limite, sem fugir das obrigações, que ainda precisam da sua atenção, mas também sem abraçar tudo só porque estão dizendo que o babado é teu. Quer fazer faculdade? Considera o teu volume de trabalho, considera as tuas responsabilidades. Quer viajar? Quem é que fica com as crianças? Consegue se liberar do trabalho? E assim, eu acho que você está sendo chamada a crescer, né? Só que você precisa crescer com estrutura. E Saturno na sua casa 6, ele tá te lembrando disso. Ele tá dizendo pra você assim, olha só, sonhar alto, tudo bem, perfeito. Só que você não pode esquecer da base que te sustenta, amor. Né? Você vai precisar equilibrar a responsabilidade com o crescimento. Prazer com dever. Visão com disciplina. Porque até a tua visão do que você vê que pode ser esse ano para você, os anos vindouros, eles vão precisar de uma dedicação. Júpiter vai facilitar, mas você vai, para que ele se sustente no médio e longo prazo, você vai precisar colocar de você ali, né? Então, super promissor, pode ser um dos anos mais transformadores da tua trajetória, mas você vai precisar encontrar esse equilíbrio. Signo solar ou ascendente em Sagitário, Júpiter regente, né? Seu regente. Tá entrando na sua casa 8. Eu ganhei muito dinheiro quando Júpiter transitou minha casa 8, tá? Acho que você pode ganhar muito dinheiro. Acho que você pode ser um ano de transformações importantes a nível psicológico, a nível relacional, a nível sexual, a nível da sua relação com o oculto. Mas eu acho que você vai ter que tomar cuidado com grandes gastos. A casa 8 é uma casa de dívida. O crédito tá facilitado para você com Júpiter na sua casa 8, né? Então, assim, vai ser muito fácil. A tentação de tomar dinheiro emprestado é grande. Assim como também será a tentação de fazer investimentos arriscados para ganhar muito e rápido, o que é uma roubada, porque Saturno e Netuno estão na sua casa 5, que a casa 5 é a casa de jogos. Então, isso daqui é um aviso de que, assim, não, a sorte não tá do teu lado, amor, não é sobre sorte. Acho que você não deve fugir de entrega, de intimidade, de relacionamentos, né? Você não deve fugir daquilo que exige de você um compromisso emocional, uma coragem emocional, né? Mas você precisa estimar bem, não apostar aquilo que você não pode perder. Pode ser um bom momento financeiramente para o teu par, marido, esposa, eles podem ganhar um aumento de renda que de repente te favorece, te beneficie. E é um ótimo momento se liquidar a dívida, porque o dinheiro, ele, como o crédito está facilitado, uma coisa que você pode fazer bacana é a consolidação de dívidas. Também pode surgir assunto de herança, pode surgir assunto de pensão alimentícia, sabe? E aí, né? E aí, meu amor, que no que diz respeito a relacionamentos, Saturno, Netuno, para quem tá sozinho, promete um relacionamento sério, né? Mas vai pedir coragem. E Júpiter na 8 também. Coragem de se entregar, coragem de correr riscos emocionais, entender que faz parte do teu processo de cura, que na pior das hipóteses ficou aprendizado, né? E tomar cuidado para não idealizar, né? Porque a capacidade de idealização de amor aqui tá altíssima. E amor não é só amor sexual, não. É amor também de pessoas queridas, filhos, amigos próximos.
Por quê, né? Porque você precisa tomar cuidado com isso, porque pode gerar desilusão. Usar esse trânsito de uma maneira positiva seria, por exemplo, colocar a tua criatividade, casa 5, a serviço de uma renda, casa 8, né? Encarar teus processos criativos, casa 5, como as disciplinas, Saturno, coragem, Áries, e cobrar por isso. Cara, se você tiver qualquer tipo de problema com relacionamento, vínculo, apego, é um ótimo ano pra você trabalhar sobre essas questões. Não dá pra controlar, né, tudo, não dá pra controlar como o outro sente, o que o outro sente. E o processo é sobre isso, sabe? Se permitir a entrega sem garantias, de novo, arriscando aquilo que você pode perder. Tá? Signo solar ou ascendente em Capricórnio, Júpiter está na sua casa 7, no seu signo oposto. É um ótimo momento para alianças, para parcerias e para relacionamentos importantes. O segredo de um Júpiter na 7 bem vivido é entender que o valor dos seus relacionamentos, ele não está só no outro que chega na sua vida. Ele está em você e que você atrai esse outro valioso, né? Seja esse outro valioso uma celebridade, uma pessoa importante, uma pessoa influente. É um momento que podem surgir, né? Parcerias, sociedades, clientes importantes. Para quem tá sozinho pode ser um momento de novos relacionamentos. Para quem tá num relacionamento pode ser um momento ou de melhoria no relacionamento existente, ou de finalização, se ele não puder crescer, porque vai ser preciso que qualquer relacionamento na sua vida ele seja capaz de crescer, com Júpiter na sua casa 7, né? Você tá num momento em que você pode atrair gente que te abre porta, que faz ponte para você com outras pessoas que podem te levar longe. Você vai entrar num período em que você pode conhecer pessoas que inspiram você e que te promovem de alguma forma. O conflito aqui é com questões familiares. Saturno e Netuno na sua casa 4 tá abrindo um novo caminho aqui para você a nível de família, lar, convivência, né? Que pode afetar essa expansão relacional ou esse crescimento de público, ou esse novo relacionamento. De repente o teu par recebe uma proposta para mudar, trabalhar em outro lugar, e aí você tem dificuldades em dizer que sim, porque você tem responsabilidade dentro de casa que você não pode deixar desatendida, e não pode mesmo, né? Então, talvez você tenha que reestruturar a sua vida doméstica, até porque você já está fazendo isso com Saturno, né? O seu regente entrando em Áries na sua casa 4. Talvez você tenha que reestruturar a sua vida doméstica ou a sua relação com pai e mãe, relação de culpa, de responsabilidade, né, com pai e mãe, para poder permitir que outras relações e outras parcerias e outras avenidas na sua vida floresçam. Ou pode ser que você tenha que aprender a colocar limite, né, entre pares e família, entre questões familiares e questões relacionais, né? O que é importante você ter em mente é que esse ano o teu portal de crescimento de crescimento são os relacionamentos, né? Então, assim, é claro que é muito importante que você cuide do seu mundo interno, não desatenda as suas responsabilidades, mas saiba definir espaços, inclusive emocionais, para você poder se priorizar sem culpa, né? Cuidar do seu mundo interno, das suas raízes emocionais, para que o encontro com este outro possa acontecer e dar os frutos que ele pode dar. Signo solar ou ascendente em Aquário, Júpiter está na sua casa 6, rotina, saúde dia a dia, cuidado com a engorda, tendência a aumento no trabalho, né? Por quê? Porque você está sendo visto como a última Coca-Cola do deserto, no que diz respeito ao trabalho que você faz. Então, é muito possível que haja uma expansão da demanda com uma valorização, sim. Mas Júpiter na 6 é sobre encontrar sentido no teu dia a dia. Seja na tua rotina, na tua dieta, nas tuas atividades em geral, seja no seu trabalho. É sobre cuidar da sua saúde com mais presença, com mais consciência, entendendo que o emocional faz parte, precisa ser contemplado nesse cuidado
com a saúde e entendendo também que você precisa estar emocionalmente bem para comparecer para o trabalho de maneira plena, né? Então, organize melhor a sua agenda, não abrace mais do que você pode ou deve, busque formas de transformar a sua rotina em algo prazeroso, você vai precisar disso, né? Cuida da sua alimentação, não entra numa de se dar todo o gosto do mundo, né? De se permitir tudo, porque o preço vai aparecer. Fique atento a questões de comunicação e de contratos, né? Então, assim, se você vai receber mais trabalho, vai ter trabalho reorientado para você, isso está no papel? Não está? Como é que vai ser remunerado isso? Como é que vai ser contemplado isso? Se vai aumentar a demanda para você na rotina, como é que está o teu foco? Como é que você se organiza mentalmente para lidar com isso? É uma pergunta importante. Outra coisa, de que forma você comunica o que você precisa para que o seu trabalho aconteça da maneira como deve acontecer, com o nível de excelência que precisa acontecer. Não se perca em promessas que não se concretizam. Essa coisa de vai fazendo que depois a gente rediscute o contrato, talvez não seja uma boa. Talvez seja uma boa você rediscutir o contrato e depois ir fazendo. Especialmente em junho, né? E cuidado também com pensamentos que possam minar a tua autoconfiança, né? Se estão pedindo para que você faça é porque você tem essa capacidade, você tem esse valor e tem esse merecimento. Então, como fazer com que esse valor e esse merecimento e essa capacidade sejam reconhecidos, né? Porque no final do dia, é aquilo que você faz todo dia, disciplinadamente, que traz grandes resultados. É um trabalho de construção. E no seu caso, o segredo do seu crescimento tá na forma como você atende às suas responsabilidades, casa 6, mas também atende à sua saúde, casa 6, e atende ao seu trabalho, casa 6, e atende ao seu tempo, casa 6, e às suas tarefas, casa 6. Não é sobre subestimar a força, a tua capacidade produtiva, né? Mas sobre respeitar uma rotina ou implementar uma rotina que respeite os seus limites e que aumente o seu bem-estar, porque você merece estar bem, entendeu? Por fim, signo solar ou ascendente em peixes. Júpiter está na sua casa 5, né? Então estamos falando de criatividade, amor, relacionamento com pessoas queridas, relacionamento com filhos, fertilidade, gravidez, nascimento. É um ano fértil em todos os sentidos, inclusive literalmente, se você estiver tentando conceber. Mas mais do que isso, é um ciclo para você se apaixonar pela vida novamente. Até porque para quem está sozinho pode surgir aí um novo amor. Algo bem romântico e bem gostoso. Mas independente disso, eu acho que é um momento de você se voltar para o que te dá prazer. É o artístico que te dá prazer? Ou é o ócio? Eu acho que você tem que se voltar para isso e se perguntar e realmente atender isso. Acho que é um momento para você viver o amor com mais leveza e com mais alegria, sabe? É um momento excelente para você criar algo que reflita quem você é. Seja um filho, seja uma obra, seja um novo hobby, seja uma nova fase na sua relação com os seus filhos. A dificuldade que não sei se você vai se sentir financeiramente seguro para dar cabo, né? Para atender às suas necessidades de prazer, ou se você vai se sentir potente em termos de talento, se a sua autoestima vai dar conta de você permitir esse fluxo criativo. Espero que dê, né? Porque, assim, realmente, sabe, acho que você merece, acho que você tem essa capacidade. O que eu acho é que pode rolar muita conversa, né, com você mesmo que fica minando a sua confiança. Então, assim, se você duvidar do seu próprio valor, que seja uma dúvida lógica e razoável. Tá, mas se eu tô preparado, eu estudei, eu tô me fazendo isso há algum tempo, por que não tentar dar lugar a isso, né? Se o medo for de investimento financeiro, fazer um investimento que seja menor, mas não deixar de investir no seu próprio prazer, né?
Porque você pode duvidar tanto do seu próprio valor quanto da sua capacidade de gerar recursos que sustentem algo que você tem muita vontade de fazer. Ou você pode ter medo de investir tempo em algo que é inútil, em algo que é arriscado. Ou você pode ter uma dificuldade, né, entre obrigação e diversão, entre idealização e o que é real. Pode haver ilusão? Pode. Pode haver desilusão? Pode. Mas é preciso tomar uma certa medida de risco para se redescobrir nesse lugar de prazer, sem que seja escapista, tá? A vida quer que você encontre isso nesse momento, só que você precisa se autorizar a ser quem você é, mesmo que você tenha que fazer isso com um pouco de medo inicialmente. Criar, amar, se divertir, sonhar, não é bobagem, tudo isso é sério. E você, como pisciana, sabe disso melhor do que ninguém. E esse pode ser o remédio que você precisa agora para curar, de repente, determinadas questões de autoestima antigas, de autoimagem, de merecimento, né? Não é hora de você apagar a sua própria luz, porque nesse momento a gente está precisando dela. Entendeu? Com isso, a gente fecha os 12 signos solares e ascendentes. Espero ter inspirado vocês para esse trânsito. Eu estou inspirada, estou esperançosa. Como eu disse, né? Se curtiu, comenta, encaminha, se inscreve e deixa o seu like.